minha pergunta, porque eu acho que ficou meio Sim, complicado. Aqui, eu também cheguei e eu estou completamente debaixo de uma autoridade, de um projeto que já existe. Então, eu sim, vim servir dentro desse propósito. Então, uhum, eu entendo que no seu caso é a mesma situação. sim, Então, a gente tem uma liderança, a gente tem um pastor, né? E a gente segue aquilo ao qual eles estão caminhando. Mas sim. o que eu quis perguntar para você foi mais ou menos assim: dentro disso tudo ao qual vocês estão sujeitos, quais são as maiores barreiras que você enxerga? Vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Uma das barreiras que eu enxergo aqui em Rondonópolis é porque quando a gente faz um movimento de oração, por exemplo, as denominações que não concordam com alguns pontos, elas não participam junto. Uhum, Então a doutrina ela está acima do propósito. sim, Vou te dar um exemplo. Vamos orar, vamos supor que fosse aí em Kansa. Vamos fazer aqui uma reunião de oração e nós vamos interceder pelas nossas autoridades e contra a violência na cidade, e as doenças, enfermidades, esse tipo de coisa. Aí eu falo sim. assim, eu não vou entrar nesse negócio com o Eduardo, porque o Eduardo, ele não sei, ele é meio pentecostal, Aham, entendeu? entendo, Eu sim. citei uma barreira. Sim. Aí Então, eu aqui, fiz uma pergunta para você em relação a isso. Não em relação à autoridade, porque todos nós temos que andar debaixo da autoridade. sim. Aqui o que acontece? Tem isso que você citou, tem um pouco isso, porque essa barreira denominacional parece que, claro que em alguns países ela é menor um pouco, né? Em outros países é maior, depende da igreja, ou como a primeira denominação que chegou, como ela agiu, depois chegou a segunda, como é que eles se relacionaram entre si, a presbiteriana com a batista e assim por diante. Mas assim, essas barreiras tem aqui também, tem um pouco aqui também. Essa é uma. Coisas práticas, por exemplo, você evangelizar. Você precisa pedir autorização ao governo, né? Você não pode sair na rua colocando uma caixa de som e evangelizando, você precisa pedir autorização. Trabalhe com criança, tem que ter muito cuidado aqui, porque já aconteceu casos aqui de problemas com missionários, né? Que dizem que o Hum. missionário não estava envolvido, e o missionário foi preso, até foi preso, foi expulso do país, então aconteceu coisas do tipo. Então tem que tomar muito cuidado com o trabalho com criança, principalmente nós como estrangeiros. Então a vigilância tem que ser redobrada. Com adolescentes também, e assim por diante. Local de culto, quando você vai abrir um local de culto, né? Você tem que estar totalmente registrado, debaixo de uma fundação. Aqui não registra igreja, mas resiste a fundação. Então aqui é a Hum. Fundação Mediterrâneo, que é a fundação daqui. Então não é registrado como igreja. Eles sabem que é um trabalho religioso, mas registra como fundação. Então eu, como missionário, sou registrado como um trabalhador religioso debaixo dessa fundação. E aí seu visto é assim também. Tá? O seu visto, então, é religioso. Sim, meu visto é religioso também. Hum. Aqui na Albânia tem essa liberdade, em outros países talvez não tenha. Hum. Trabalhador desta fundação. Entendi. É isso. E a questão do que a gente também acho que comentou que ia falar do islamismo. Sim. Então, no início da Aquilo live, lá né, que que a a gente gente... falou que não existe moderado e radical. Sim, não. No início da live a gente falou, né, um pouco dos países do leste europeu, Bósnia, Albânia e Kosovo são os maiores islâmicos. Enquanto em relação ao islamismo, o pessoal confunde, às vezes, e a imprensa faz isso, separando, hoje a imprensa mundialmente separa o extremismo, né, grupos Hum. islâmicos como aqueles que tem na África, né, eles separam esse islamismo radical de um islamismo moderado, né, eles criam isso para o mundo, né, tanto é que essa semana aconteceu um caso aqui, acho que eu cheguei a comentar com você,
de uma pessoa que estava com uma metralhadora em casa, né? Ela é islâmica, ameaçou a polícia, não deixava as crianças ir para a escola. E na entrevista que deram, já perguntaram, ele era do Estado Islâmico, né? Porque eles separam, ele era extremista, e alguém... Porque ele estava armado, né? Sim, porque ele estava armado. Aí o comissariado, né, que chama o chefe de polícia, falou, talvez esteja ligado à fé dele. Daí o repórter, mas não é algo psicológico? Já quis mudar o assunto. Ele falou, não sei, a gente vai apurar ainda. Então existe muito isso no mundo hoje de separar, né, o islamismo do extremismo que acontece. Mas está tudo ligado. Porque se você for estudar o Alcorão, né, o Alcorão ele incentiva isso. A fé islâmica ela nasceu pela violência, ela continua, se desenvolveu pela violência, ela continua pela violência. Né? Ela é uma fé agressiva. Então, ela, como uma fé agressiva, ela ensina agressividade. Essa questão de botar o mesmo pé na porta, de se precisar... Não existe o islamismo pacífico. Não existe. Isso é mentira, não existe islamismo. Né? Existe o que existe é o islamismo. O que é o islamismo? O islamismo está baseado lá no Alcorão e nas tradições deles. Então eles seguem o Alcorão e as tradições. Então se eles seguem, o que diz o Alcorão e as tradições? Se o Alcorão diz que você pode, né, bater de leve na sua esposa, então você tem esse direito. A Jane quer participar. Oi, Jane. Tudo bom? Oi, Léo, tudo bem? Tudo jóia? Então, tô aqui assistindo o Eduardo, né? E aí eu queria só acrescentar o seguinte, né? Uma coisa que eu percebo, que a gente percebe aqui na Albânia, não posso falar exatamente de Kosovo nem de Bósnia, mas com relação à Albânia, e a gente passou pela África do Sul, e na África do Sul também a gente vê muito... como é que chama quando sincretismo religioso, né? Que é aonde as religiões começam a se misturar. Igual a gente tem no Brasil o catolicismo com as religiões afro, né? Com o candomblé, o bando, essas coisas. Né? Tanto que tem a questão do nome dos santos, enfim. Mas aqui o que a gente vê é essa mesma coisa. Parece que a gente passou até por lá para ter uma experiência. Então, o que a gente fala às vezes até para eles é que eles não conhecem a religião que eles professam. Ou seja, eles falam, eu sou muçulmano, mas, na verdade, ele não sabe o que é o islamismo. Então, para eles, todo mundo que é aquele que está vivendo, para nós, no nosso entendimento, verdadeiramente a religião, é o radical. Essa pessoa não é o radical, é essa pessoa que está vivendo a religião. Eles é que não conhecem a sua própria religião. Então, tem essa confusão. Tanto é que a gente às vezes pergunta coisas se ele sabe da própria religião, eles não sabem. Eles só sabem a figura de Alá, Maomé, aqueles 30 dias de jejum, que alguns fazem Ramadã. Bem meia boca mesmo, né? O Ramadã, sabe nem o que está fazendo. Então, aqui no contexto da Albânia, a gente tem famílias muçulmanas que comemoram a Páscoa e o Natal. Bora lá, diz que não acredita em Jesus, né? A árvore de Natal que a árvore de Natal que a gente tem no Brasil e no mundo, a árvore de Natal, aqui é a árvore de Ano Novo. Eu, quando vi a primeira vez a rua toda enfeitada, né, perto do Natal de Ano Novo, eu falei, nossa, eles comemoram Natal aqui? Não, eram os enfeites de Natal que eles usam, mas é para comemorar o Ano Novo. Você não vê manjedoura, você não vê Jesus pequenininho para vender nada, mas você via Papai Noel, árvore de Natal, ou seja, os símbolos do Natal, mas que eles usam para o Ano Novo. Então, tem essa questão muito forte aqui na Albânia, entendeu? Eles são meia boca, né? Muçulmano meia boca. Eles são a maioria. Existe, você vê, esse rapaz até que o Eduardo falou aqui, perto da gente, mas ele já mostrava sinais de ser um muçulmano mais praticante, né? Porque ele andava vestido, obrigava a mulher a andar toda tapada, as criancinhas dele, tudo tapada. As meninas realmente tinha bastante tempo que a gente não via, a gente não estava sabendo que elas estavam presas dentro de casa, né? Que ele não estava deixando nem ela sair, só viu os menininhos, que ele tem 2 meninos, uns 6 anos, 4 anos, 3 anos, 2 menininhos.
e as meninas a gente não estava vendo mais mesmo. Mas também por causa a quarentena, você não vai dizer que isso já estava, né? Então, desde que a gente foi para o Brasil, eu acho que ele já estava mais, assim, prendendo elas. E alguém denunciou, e quando veio, ele reagiu e descobriu que ele tinha mais arma em casa, inclusive uma, como é que chama da Baryshnikov? Kalashnikov, que é uma metralhadora. Então, por isso que na reportagem já foi lá dizendo que ele era terrorista, porque como é que ele vai ter uma metralhadora em casa? Então, a gente não sabe se verdadeiramente... Mas então ele não era terrorista, ele era um muçulmano praticante. Exatamente, mas todo muçulmano praticante que ele vai demonstrar realmente um ódio pelo cristão, eles tratam como radical, porque eles não querem ofender a religião. Né? Principalmente aqui. A Albânia, outra coisa que eles têm muito é essa alegria de dizer que eles se respeitam e tudo bem, todo mundo, como se todo mundo fosse para o céu, né? O católico romano, o ortodoxo, o Bektashi, que é uma linha dentro do islamismo, o islã puro, quer dizer, enfim. Como é que chama? O comunismo, né? Então, eles gostam muito desse negócio de comunismo, que todos nós, né, na paz e tal. Então, eles não têm um discurso mais direto com relação à fé. Isso a gente sente falta aqui, dessa apologética mais direta, né, do que nós cremos. Tudo bem, você é muçulmano, mas você está indo para o inferno, colega. Eu tenho que te falar a verdade. Né? Então, você não vê muito esse discurso naqueles que estão a nível de mídia hoje, que albaneses. Né? A maior armadilha hoje que eu vejo no mundo em relação a nós, cristãos, é o politicamente correto, porque é como se fosse assim, como o humanismo ele vai entrando dentro do evangelho e ele vai trazendo a salvação muito mais para uma questão moral e ética do que para uma regeneração de uma natureza. Então, por exemplo, o cristão é alguém que é moral e é ético, não alguém que é regenerado, ou seja, nascido de novo. Sim. Essa confusão, o diabo ele atua nisso aí, porque ele coloca na nossa mente uma ideia de politicamente correto. Então, por exemplo, eu sei que é a verdade, mas eu não posso falar. Porque se eu falar, além de eu ofender, eu vou trazer perseguição dos meus próprios irmãos. Porque tem coisas que se vocês falarem aí, vocês vão ser repreendidos depois por pessoas da mesma fé. Vou dar um exemplo. Eu vou falar, se eu chegar aqui e falar algo sobre o que eu creio, por exemplo, eu creio que o batismo é assim e a vida não é assim, ponto. Aí o que acontece? Depois que acabar, alguém vai falar, você não pode falar isso. Porque se você falar isso, você vai ofender aqueles que são cessacionistas. Então, esse politicamente correto, ele abafa a verdade. Ele faz com que a gente vá se tornando moral, ético, diplomático, por isso que eu acho que a diplomacia é uma mentira. Você se torna diplomático, você consegue agradar todo mundo, você consegue funcionar dentro do sistema, mas você abafa a verdade dentro da sua vida. Sim, até esses dias eu estava vendo um programa aqui na Albânia, a gente falou de líderes aqui na Albânia, duas pessoas, né, falando sobre visão de mundo evangélica. Sendo que começou o vídeo, né, era pelo YouTube, lá para a segunda ou terceira parte do vídeo que foram falar, a primeira vez que falaram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas não falaram diretamente como se você que não tem Jesus, você vai para o inferno. Aquela coisa bem superficial. Nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para aí. Ou seja, não se fala se você é muçulmano, se você é testemunho de Jeová, se você é mórmon, infelizmente, que você nega Jesus, a Bíblia diz que você não herdará a salvação, não tem uma vida nova. Esse discurso é um pouco jogado de lado, é tirado. Né? A gente vê muito isso. Isso é uma luta também, um desafio também aqui na Albânia. De, que a Jenny falou, né? Levantar apologetas, pessoas que possam responder diretamente, né, sobre o Evangelho sem se intimidar com o sistema que tenta governar. Esse é o ponto. Tenta governar, é a questão governa fora e tenta governar dentro. O diabo, a estratégia dele é a intimidação. Sim.
Então, por exemplo, Eduardo, se você falar a verdade, você vai ser expulso da Albânia. Você falou, então, se Deus me colocou, é Deus que tira, mas eu não vou deixar de falar a verdade. Exatamente. Mas se eu não tiver alguém junto comigo, no caso vocês são casados, vocês pensam igual, aí vocês estão junto com outros missionários trabalhando. Se a gente não pensar igual, quem vai fazer a pressão sobre mim são os meus próprios irmãos. Sim. E essa eu acho que é a maior dificuldade. Por exemplo, na Albânia, a Nájua e vocês me recebem. Uhum. Mas os outros missionários não recebem mais. Por causa disso. Não, eu posso falar, vocês só podem rir. Eu posso falar, vocês só riem. Aí... Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando da Albânia, mas é porque aconteceu em outros países também isso comigo. Mas não é por causa de questões pessoais que eu digo assim, eu gosto de tal pessoa, não gosto. Mas é porque se eu for falar a verdade em relação a algumas coisas, em relação ao evangelho, não em relação à instituição, porque todas as instituições têm problemas. Eu falo em relação ao evangelho. Então, você vai pegar em pontos aonde a moral e a ética dessa intimidação, que é como se fosse assim, mas rapaz, você não pode falar isso. Mas se você ultrapassar essa linha, você começa a andar como Jesus. Porque Jesus, quando ele ministrava, quando ele pregava, por exemplo, aquela parte que ele fala assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Como é que ia fazer sentido para uma mente humana o Messias, aquele que eles esperavam, chegar para eles e falar, não, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Aí foi todo mundo embora. Aí ele perguntou para os discípulos, e vocês? Mas eles falaram pela revelação. Não foi carne e sangue que revelou, porque eles disseram assim, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, ou seja, só o seu caminho. Eu vou para onde? Mas ali já esparramou um monte. Então Jesus não andava com a maioria. E Jesus ele não era alguém que ele se posicionava de acordo com a onda. Vamos dizer assim, não, aqui eu não posso falar isso, ali eu não posso falar aquilo. Politicamente correto, né? Ele chegou na casa de Simão, a mulher se jogou nos pés dele, ele falou o quê? Ele disse, eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, você não lavou meus pés, você não ungiu minha cabeça. E ela... Então ele estava revelando o quê ali? Esse ponto que eu estou colocando, porque eu acredito que é o que tem nos impedido de entrar em algumas coisas em que Deus quer nos colocar. Por exemplo, no buraco. Deus quer nos colocar no buraco, porque lá tem o povo que não é aprisionado pela religiosidade nessas questões moral e ética. É lá que está o leproso, é lá que está o prostituto, é lá que está o drogado, é lá que está o pobre, é lá que está o cigano. Sim. Que as pessoas não querem andar com essas pessoas. Não. Mas é com elas que Jesus anda. É com elas que Jesus anda. Porque Jesus andou com elas, né? Jesus deseja elas. Então, essa questão do evangelho precisa ser muito revista, né? Não falo não só no Brasil, mas no âmbito missionário também. Né? Em todo lugar. Então é necessário você andar com o pobre, é necessário você andar com a pessoa que... Aonde está a pessoa que Jesus quer salvar? Ora, Jesus vai te mostrar, Jesus vai te levar a ela. Então não posso fazer acepção, não, aquele ali, aqui na Albânia, né? Eles são muito bonitinhos, né? Estão de olhinho azul, tal. Aquela menina ali, já pensou aquela menina aceitar Jesus, aquele rapazinho aceitar Jesus, né? Mas eu não posso pensar, e o cigano? E o cigano, né, que é mais moreno, é rejeitado, cata lixo. E o cigano, como é que a gente vai fazer com o cigano? Então eu tenho que ir na casa daquele que tem o olhinho azul, que é bonitinho, lourinho, eu tenho que ir na casa daquele que é sem dente, desdentado. Porque Jesus morreu para os dois. Né? Mas aí, se você for na casa daquele desdentado e ele aceitar Jesus, e ele passar aí no culto, o lourinho não vai querer ir mais. Né? Você começa a ter outro problema, que é aquele problema étnico, né? Nós que somos brancos somos melhores do que aqueles que são morenos. Não, mas Jesus não veio para o melhor. Jesus veio para aquele que estava doente. E segundo Jesus, todo mundo está doente. Então, se você não pregar de forma direta logo no início, né?
Você ficar passando a mão na cabeça daquele que é mais bonito para que ele possa olhar para você, ele gosta de mim, ele me acha especial, então assim eu vou. Essa pessoa você, né, Jesus não está trabalhando, é você que está trabalhando como missionário, não Jesus. Então você tem que pregar a palavra de Jesus para que a palavra de Jesus possa pregar e falar o coração dessa pessoa. Senão você vai continuar. Eduardo, Pode ir. Sabe por que eu sei que vocês são de Deus? Porque vocês gostam de mim. Tô te enganando. Não é? Vocês sabem, são uma benção. É verdade. Aqui, voltando à questão dos desafios, né? O fato deles terem passado, Eduardo falou um pouquinho disso na outra live, com relação à questão da parte social, que eles não tinham nada, passaram pelo comunismo, aquela coisa toda. Então, aqui, a gente está 7 anos aqui, passamos várias fases. E uma das fases foi exatamente essa, ajudá-los a entender um equilíbrio até onde eu ganho uma cesta básica ou até onde eu venho na igreja só para ganhar uma cesta básica, e não que pela fé eu como igreja, a igreja vai cuidar de mim. Então, isso foi uma fase que a gente conseguiu superar. Não é fácil, porque a maioria acaba também vindo com esse aprendizado de social e assistencialismo e acha que para abrir uma igreja tem que sair dando um monte de cesta básica, dando presente, para juntar as pessoas como uma estratégia, né? E pode funcionar? Pode, funciona, mas particularmente eu acho que ela não é 100% eficaz. Bíblica. Porque a pessoa vai ficar lá, pode até ser batizada, vai ficar lá, mas ela sem essência. Né? Então, a gente precisa que o evangelho realmente faça sentido na vida da pessoa. E com relação ao que o Eduardo falou de branco e os ciganos, a gente tinha muito isso. Você chegou lá, a gente só tinha a família da Lisa, que é branca, né? Da Resarta, que você conheceu, a Adrilona. Hoje a gente já tem a Mira, que é branca, com esposa, as filhas, mas a Marinela também, que é branca, mas ainda tem uma resistência da comunidade por parte principalmente dos brancos, que é o que a gente agora quer até trabalhar mais nessa fase agora nossa do retorno, né, que agora está reabrindo os trabalhos, que é começar a investir mais em visitá-los e tal, para aproximar. Porque durante muito tempo a igreja ali foi rotulada como a igreja dos ciganos. Então, não era lugar para o branco ir. O cigano está indo lá, eu não vou. Né? Então, essa questão do preconceito ainda na Albânia é muito forte. Né? Na nossa vida de Valias existe talvez uma área ou outra. Tirana, por exemplo, que a capital é um pouco diferente, porque toda a capital do mundo ela é muito cosmopolita e tem muita gente junto, então ela quebra um pouco algumas barreiras, como quebra essa. Então, você vai numa igreja lá, você vê mais umas misturas, mas você vai saindo, né, para as periferias, aí você vê que as diferenças elas vão existindo mais, né? Então, uma coisa que atrapalha muito essa questão do evangelismo aqui também é o orgulho deles, né? Então, é um povo muito orgulhoso, e aí dentro dessa fase do orgulho deles, a fé não é algo fundamental. Então, eu nasci muçulmana, né? Não quero nem saber historicamente como foi, se foi porque os turcos ocuparam a gente, ou ocuparam o nosso país e obrigaram a gente a ser muçulmano. Não, isso aí, eu sou muçulmana, meu avô era e tal, meu bisavô, né, que é mais ou menos do bisavô tata para cá, e eu sou muçulmano. Então faz lá mais ou menos o que tem que fazer dos ritos dentro do islamismo, mas não sabe nada da religião e, na verdade, pelo secularismo, quer trabalhar, ganhar seu dinheiro, ter sua vida e continuar a vida assim. Então, quando você vai evangelizar uma pessoa assim, eles não têm interesse. Né? O interesse deles é fazer a vida. Então, isso já está até na maioria dos países da Europa, no Brasil também a gente tem muita gente que a gente vai evangelizar e as pessoas não estão interessadas em fé. Né? Então, é base de oração, realmente, né? E pregação da palavra, porque o Senhor falou que a palavra dele não volta vazia, né? Mas existe esse bloqueio pelo orgulho, né? Porque a gente não precisa, eu preciso ganhar meu dinheiro e ter minha vida, e enfim.
Aqui a parte de evangelismo que usa o social é só a um primeiro momento, né? A uma necessidade emergencial da pessoa, e a gente auxilia ela naquele momento, e depois a gente apresenta para ela um caminho de transformação para a vida dela. A gente não tem o objetivo de ser assistencial. E o meu pastor, o pastor Célio, ele tem falado muito com a gente que quando nós somos nós, corpo, nós. Então, por exemplo, nós estamos aqui em 3 e nós estamos sendo nós. Porque tem uma parte da Bíblia que fala que eles nos reconheceriam pelo amor que há entre nós. Eles iriam ver quem? Aqueles que não conhecem Jesus, eles iriam ver Jesus em nós pelo amor que há entre nós. Então, quando nós somos nós, há uma maior facilidade das pessoas do mundo, vamos dizer que não tem a revelação de Cristo, de ver Jesus em nós. Mas quando eu sou eu, é mais difícil de eu apresentar Jesus quando eu sou eu. E o que é ser eu? É quando a vaidade e o próprio orgulho que existe dentro de mim, ou a minha razão, ela me faz um eu. Então Deus, quando criou a terra, Deus criou todas as coisas. Mas quando foi a hora do homem, a vez do homem, ele falou façamos nós. Então Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos nós, o homem, segundo a imagem e semelhança. Então ele nos criou a imagem e semelhança de Deus. Então o que Deus quer revelar através da nossa vida? Jesus, mas o corpo de Cristo, ele é revelado, Cristo é revelado com cabeça, quando as pessoas enxergam nós. E não eu, Leonardo, eu, Eduardo, eu, né? Não, nós. Então, eu busco na minha vida, eu vejo, eu vi isso sempre na vida de vocês, eu sempre comentei com Sara. Eu falei para Sara, quando a gente foi na Albânia, né? A gente foi em 2014, 2018, eu falei assim, tem uma coisa que poucos missionários têm, poucos. E isso aí não é um comentário negativo, mas é uma realidade. Tem uma coisa que Eduardo e Jane têm, que poucos missionários têm. Coração. É tão simples, né? Porque Jesus ele não precisa de muita coisa para fazer na nossa vida, através da nossa vida, ele só precisa de coração. Então, quando eu reconheço Jesus na sua vida, quando eu vejo o amor de Deus na sua vida, além de qualquer coisa, isso ultrapassa qualquer barreira, isso ultrapassa a barreira denominacional. Quando eu falo assim, por exemplo, Eduardo, vamos supor que você fosse da Umbanda, certo? E eu fosse cristão. Eu receberia você na minha casa como um cristão. Não que você é um cristão. Eu falo assim, a mesma comida e a mesma cama que eu daria para um cristão, eu daria para você. Agora, tem pessoas que não me recebem porque eu ensino oração em língua, por exemplo. Mas recebe um espírita e recebe um umbandista e acha que isso é o amor de Deus. Então, como é que um bandista vai ver o amor de Deus na minha vida, Eduardo, se eu te rejeitar porque você pensa diferente de mim? Não vê. Então, nesse ponto, é onde eu vejo que eu me considero um menino na fé, eu sou uma pessoa nova, eu estou começando a entender algumas coisas, mas o amor de Deus é a única coisa que pode fazer alguém olhar para a nossa vida e dizer assim, Jesus Cristo, eu quero isso para mim. Então não tem cesta básica, não tem festa, não tem poltrona, música, louvor, microfone, não tem nada que possa fazer alguém vir para Jesus, a não ser elas reconhecerem o amor que há entre nós. Então, quando eu cito essas coisas, eu acho interessante, eu gosto de Jane uma coisa. A polêmica de Jane não é uma polêmica negativa, sabe? Destrutiva, não é algo que toca nos pontos aonde precisam ser tocados. Eu até falei para um amigo meu, que ele falou assim, você bate demais na religião. Eu falei, não bato na religião. Eu bato na fortaleza que aprisiona a pessoa para soltar ela. Então, se eu já viajei para alguns países, vocês sabem, todas as viagens que eu fiz, vocês sabem. Inclusive, a primeira foi com vocês aí na Albânia. Eu fui para alguns países da Europa, onde as pessoas, elas perguntavam assim para mim, os ímpios,
você é de qual denominação? Aí eu falava, eu sou do Ministério do Pescador e Sal da Terra, tal. Ah, tá bom, então vamos lá na minha casa orar. Chegava na casa da pessoa, tomava café com ela, conversava com ela, orava, comia alguma coisa, elas falavam assim, você é diferente. Eu falava, por que eu sou diferente? Aí a pessoa geralmente falava, por que ela via uma diferença? Porque aquele protocolo não existe. Sabe aquele protocolo crente? Aquela que o povo fala evangeliquez, aquele crentez. Eu tive a pessoa falava assim, sabe o que ela falava para mim? A forma como você fala de Jesus deixa a gente constrangido pelo amor e não por uma regra que é imposta sobre nós. Uma lei que é colocada sobre nós. Então, eu não nego a verdade de Jesus em momento algum. Jamais eu vou negar a verdade de Jesus por diplomacia. Mas eu também não preciso colocar um julgo sobre a pessoa para ela entender que eu sou crente. Eu lembrei de um episódio, eu estava em um ônibus, né? Foi aqui, e tinha um grupo de missionários, né? A gente estava fazendo uma viagem, não lembro se foi Montenegro, era uma conferência dessa aliança evangélica. E os missionários foram para essa conferência, acho que foi Montenegro. E eu estava no ônibus e lendo, né, um livro de um autor, que era um autor tradicional, acho que era presbiteriano, não sei, eu sou assembleano. Daí passou uma pessoa que era presbiteriana, e ele olhou para aquele livro, ele olhou para mim, e ele falou, ué, você lendo esse livro? Aí eu falei, por quê? Ele falou, mas você não é Assembleia de Deus? Eu falei, qual o problema? E ele ficou abismado, e eu olhei para o rosto dele, ele é estrangeiro, né, não é brasileiro, de outro país, e eu olhei para ele, e eu vi uma barreira tão enorme, né, como se você assembleando lendo um autor que não é pentecostal. Tipo, não faz sentido. Que não é calvinista. Eu sou calvinista, faria sentido eu ler esse livro e não você. Mas eu estou absorvendo aquilo que Deus, né, usou a pessoa para escrever e para a minha vida. Então, isso que você está falando, né, é muito forte, né, em algumas pessoas. Elas foram ensinadas assim, elas cresceram assim, né? Várias pessoas a gente conversa, né? Você também teve várias experiências. Então você conversa, não pode ser, não pode interpretar assim. Por que não pode ser interpretado assim? Ué, porque é assim, assim, assim. Mas não fala Jesus falou assim, assim, assim. Então essa é uma barreira muito grande, é algo muito terrível, né? E a gente vê isso como o inimigo mesmo botou na igreja, né? Para que o que Jesus falou? Que quando vocês forem o mundo conhecerá que eu sou. Então essas coisas mínimas, né, pequenas, acabam atrapalhando. Né? Então é melhor fica o presbiteriano para lá, o batista para cá, o assembleano para lá, é melhor assim, senão não briga. Por que tem que brigar? Não precisa brigar. Né? O diabo já briga para... Hoje de manhã eu falei para Sara assim, eu falei, Sara, tem gente que pensa que o povo é bobo, o povo é burro. Você acha que as pessoas não veem isso? Você acha que quando eu vou pregar o evangelho para uma pessoa, ela não fala assim, rapaz, eu não quero esse negócio seu aí não. Por quê? Porque eu não quero essa confusão, não. Tem uma pessoa que ela olha para os crentes. Lembrei quem é, que eu estou tentando lembrar o nome. Lembra de Guri, daí? O irmão de Erguius. Lembra? Ele era um que falava isso, né? Porque ele era bem questionador, ele é bem revolucionário, ele, né? E ele falava assim, por que vocês todos aqui em Tirana, em Camsa, em Batori, todos vocês são crentes, todos vocês pregam o evangelho de Jesus, mas vocês não conseguem ficar num negócio só entre vocês. Tudo bem. Já havia a diferença. Não vai ser igual, não adianta, a gente entende. Eu também não vamos ser utópico, né? Não vamos criar uma ilusão, porque isso não existe. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, será que vocês não conseguem ter comunhão, pelo menos, em harmonia, sem que... Por exemplo, esse rapaz aí que falou o negócio do livro, né? Se ele tem um coração de Jesus, de repente ele fala assim, pô, você está lendo esse livro aí, o que você está achando? É um missionário, né? Ele era um missionário. Né? Mas simples, né?
essa separação que eu estou falando, é claro que isso tem a ver com maturidade, né? Porque maturidade é o amor de Deus. Eu vejo isso como a maior barreira. Porque as pessoas que elas têm resistência ao evangelho... Eu vou dar um exemplo. As pessoas que não concordavam comigo há 3 anos atrás e hoje elas me procuram, sabe por que elas procuram? Não é porque elas começaram a concordar com o que eu falo, mas elas começaram a buscar um amor além da letra. Deixa eu ver deixa eu simplificar. Eu, por exemplo... Uma prática cristã. Pronto. A prática. Então, eu não tenho amor, mas eu busco esse amor em Cristo. Não dá para interagir com você. Ô, Lígia, não precisa não. A Lígia entrou. A Lígia é uma amiga nossa lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe, Lígia. Quem quiser fazer pergunta aí também, ó. Pode deixar a pergunta, né? Aquela primeira parte a gente perdeu, né? Dos dados, né? Pode falar depois um pouco no final, né? Ah, tá. Aí, ó, esse rapaz aí, Marcelo, ó. O Marcelo. O Marcelo, ele é lá de Recife. E ele, quando conheceu a gente, ele usava crack e ele foi preso. Escreveu aí, eu sou prova disso. Deus abençoe. E ele foi preso. Então, ele passou uns apuros aí, o testemunho dele é bem pesado. Então, o que ele experimentou? Ele era uma pessoa bem teológica no negócio, não que ele tinha estudado, mas ele se aprofundou muito no tempo que ele passou na igreja. Só que ele nunca se firmou, porque ele só tinha letra. Sim. E aí, quando ele conheceu a vida no Espírito, quando ele conheceu o amor de Deus no Espírito, o que aconteceu? Ele começou a viver uma vida que ele nunca viveu, uma plenitude. Então, ele foi liberto do crack, ele foi liberto da criminalidade, ele foi liberto da homossexualidade. Não pode falar isso. Politicamente correto, não pode falar que a pessoa é livre da... Não, mas foi. Então, ele é uma prova disso. Já vai fazer 3 anos. Que bênção, né? Deus abençoe, Marcelo. Você é uma bênção. Eu sei o nome dessa pessoa, gente. Não, a gente estava escrevendo aqui que teve uma irmã... entrou uma pessoa da Assembleia de São João de Meriti, um parceiro nosso, e eu estou perguntando qual o nome dela ou dele. Então, mas pode falar, Eduardo, então, novamente aí os dados dos países, né, do Balcãs. É só para deixar, né, para a gente não perder. A gente começou a falar sobre evangelismo, né, na região do leste europeu. Daí eu fiz as anotações, né, de 1 a 10, 2 países do leste europeu. Né? Primeiro, Albânia, Kosovo, Bósnia, Grécia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia, Croácia, Romênia e Eslovênia. Cristiane Araújo, o nome dela. Deus abençoe, Cristiane. Daí, falando a porcentagem dos evangélicos, né? Albânia, 3 milhões de habitantes, 1% de evangélico, 60% de muçulmanos. Kosovo, 1% de evangélico também, 2 milhões de habitantes, 96% de muçulmanos. E Bósnia, 1% de evangélico também, 3 milhões de habitantes, 50% de muçulmanos. Então a gente falou, né, desses países, desses 10, que Albânia, Kosovo e Bósnia são os que têm maior número de islâmicos. E os outros, a maioria, a Grécia com 90% de cristãos ortodoxos e a Croácia com quase 90%, 88% de católicos romanos. Mas a maioria desses países são todos de origem ortodoxa, né? A maioria ortodoxa e alguns católicos. Somente Albânia, Kosovo e Bósnia sendo os mais islâmicos. Esse é o nosso maior desafio, são esses países com islamismo. Não que os outros não sejam, mas esses também são. Então, se tiver alguém orando a Deus para enviar para missões, venha para o leste europeu. Eu falei para a Nájua que se ela me arrumasse um visto, eu ia, né? Mas ela não respondeu ainda. Eu te dou o meu. Ó, nossa foto parece, né? Mas é isso aí. Mas aí, Deus querendo, Deus carimba lá o teu visto e você vem. Não. De qualquer forma, a gente vai ter que ir aí ainda, né?
Nem que for para ficar 15 dias. Esse negócio aí a gente não morre nem Jesus volta antes da gente ir na Grécia junto. Ah, vamos sim, em nome de Jesus. Vamos lá, né? Já falei com o meu pastor, ele vai também. Vai vir também, né? Pode vir Lídia também. A Lídia tá falando ali, ó, ô Glória, Lígia lá do Rio de Janeiro. Participar da caravana. Tá precisando de gente em Kosovo, Albânia, aprender o albanês. Se quiser um professor, a gente pode ajudar um pouco. Ô, Eduardo, como é que foi? Como é que foi aí? Conta aí pra gente como é que foi quando você chegou na Albânia, você estudou a língua e a história, né? Sim, primeiro ano foi estudando a história da Albânia. E o PIC, a gente está lembrando do PIC, Programa de Imersão Transcultural, Programa de Imersão Cultural. PIC é da Missão Antioquia, então a gente sempre aconselha, né, se alguém tiver chamado, né, para missões, seria bom filiar uma agência, que a agência cuida, né, divulga o seu trabalho, faz aquela comunhão com a igreja, né, aliança com a igreja, então é sempre bom ter uma agência atrás. A nossa agência é a Missão Antioquia, e a CEMIPA do Rio de Janeiro, a Antioquia de São Paulo, e a CEMIPA, Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas do Rio de Janeiro. Então, a Missão Antioquia tem um programa, quando o missionário chega ao campo, que é o PIC. Então, esse programa de imersão cultural, então você tem perguntas, né? Ou você tem tarefas, vai a primeira vez no mercado e compra alguma coisa. Vai no centro da cidade de ônibus e volta. Converse com uma pessoa, tente conversar com uma pessoa no início, né? Com um pouco albanês que você tem, no meu caso, né? Então, sempre tem um programa de imersão. Mas, assim, fora disso, né? A gente tem que se esforçar também, né? E se você quiser comunicar o evangelho, você precisa falar a língua do povo, né? Você sendo missionário transcultural, então isso é ideal. Isso fala muito, né? Pesa muito na hora, porque eles se identificam, né? Pô, esse cara veio para cá, essa pessoa veio para cá, essa moça veio para cá, aprendeu a língua para falar do amor de Deus para mim. Existem países que reconhecem mais. Aqui na Albânia eles ficam um pouco admirados, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do orgulho que eu falei, né? Eu sou albanês, né? Fala albanês errado, ri de você no início, né? Faz chacota quando você fala errado, tem palavras que são muito parecidas, então você acaba se não tomar cuidado, você acaba falando um palavrão sem querer na língua deles, então é bom usar outros sinônimos, né? Então, a gente quer falar um pouquinho, fala. Normalmente, quando você é enviado para um país de cultura diferente, principalmente um país com uma cultura tão diferente da nossa, como é o caso da Albânia também, o teu primeiro ano, ele precisa realmente ser um ano separado para isso que você falou, o aprendizado da língua, né? E essa adaptação da cultura, o entendimento da cultura, porque quem tem noção um pouquinho de missões sabe que a gente veste um óculos chamado de cosmovisão, que é a nossa visão. Nós somos brasileiros, ainda que a gente não entenda isso vamos dizer, logicamente, nós temos a nossa visão brasileira das coisas. Nós pensamos, a nação brasileira pensa como brasileiro. O chileno como chileno, o mexicano como chileno. Cada país tem a sua visão das coisas. Então, o albanês tem a visão dele das coisas, pela história, por tudo que ele já passou, como é o nosso caso. Então, tem que acontecer essa adaptação cultural, né? No nosso caso, também houve uma adaptação para o ambiente, né? Porque aqui as temperaturas são mais baixas, nós somos do Rio de Janeiro, então até esse tipo de adaptação a gente teve que passar. Então, não adianta pensar que você já vai chegar, pegar um megafone e sair pregando. Primeiro, porque se você não tiver a língua, você não consegue falar. Nós sabemos casos de missionários que chegam e não conseguem aprender a língua, porque não é uma língua fácil. Porque é bem difícil o albanês, né? Muito difícil, raiz própria, né? Não tem ligação nenhuma com português, nem com língua latina, né? Porque a nossa raiz é a língua latina. Então, é graça de Deus. Até hoje eu devo fazer vários erros falando. Mas a minha vantagem é, primeiro, que eu não tenho medo de errar. Né? Então, se eu estiver falando, eu vou falar. Tá entendendo? Tô. Não tá entendendo? Eu repito. Né? Não tenho problema também se alguém me corrigir. Porque tem pessoas que, quando você está aprendendo a falar, se uma pessoa te corrigir, ela trava.
né? Então, esse tipo de coisa, você está indo para uma cultura porque você quer pregar o evangelho, você não pode ter receio de alguém te corrigir se você não está falando direito. Você tem mais é que ser corrigido para poder chegar numa língua melhor. Então, aqui em Tirana, na capital, existem colégios onde você aprende a língua albanesa, né? Escola mesmo, a partir do italiano, né? A nossa professora, ela falava italiano, inglês e um pouquinho de turco. Então, a nossa classe tinha pessoa que, ela tinha hora que falava em italiano, tinha hora, a maioria da classe é em inglês. Por isso que todo missionário transcultural é muito necessário, pelo menos, a língua inglesa, né? Então, é incentivado todo missionário que vai sair para fora, pelo menos ele fala inglês, que a maioria das línguas que ele vai aprender onde ele for, se não for o inglês mesmo, a língua daquele país, vai ser a partir do inglês. Não existe um dicionário português-albanês. Existe inglês-albanês. Então, você tem que ter pelo menos uma língua, que é a nossa secundária, o inglês, que é primordial para a gente poder falar. Agora, nós passamos por essa escola, né? Nós chegamos no início do ano, fevereiro, março a gente já estava na escola, fizemos 3 meses do primeiro nível e depois eles tiveram, era perto do meio do ano, eles tiveram um intensivão do segundo nível, um mês só. E era aula todo dia, manhã e tarde, e a gente também fez isso. E a gente estudou nesse tempo, Ada, será que é a Ada que eu estou pensando? É a Ada. É a Ada, meu Ada, onde você está? É a Ada da Albânia, ela tá morando nos Estados Unidos. Está na Albânia ou está nos Estados Unidos? Está nos Estados Unidos. Um grande abraço, Ada, que Deus continue te abençoando. Então, nós fizemos esses 2 períodos, estudamos praticamente uns 7 meses na escola, e pela graça de Deus nós tivemos algo sobrenatural, um milagre na nossa vida, porque a gente começou a se comunicar com 7 meses de Albânia para 8 meses, a gente já estava comunicando. E a gente começou já a trabalhar, você sabe, lá em Valinhos. No buraco. Né, lá no buraco, no mês de setembro. No né? buraco, no buraco. E Deus foi dando graça. E Eduardo, claro, fala muito bem, né? Fala bem melhor. E Deus tem abençoado, né? A nossa comunicação. Mas eu entendo também que é um sinal, eu penso como um sinal de Deus o aprendizado da língua também, sabe? Eu penso como a gente uma confirmação, sabe? A gente falou dessa questão da imersão cultural. Imersão cultural, também a gente tem que entender que não é absorção, né? Você não vai ser um albanês, nunca vai ser um albanês. Então tem gente que vai para missões e fala, não, eu quero ser igual ao albanês, mas não tem como. É outra cosmovisão, é outro povo, é diferente, não tem como fazer isso. Né? A questão também tem essa questão do chamado. Que chamado? Chamado específico, direção de Deus. A gente sabe que Paulo, toda vez que ele ia nas viagens, ele pedia direção a Deus. Tinha hora que Deus falava vai, tinha hora que Deus falava não vai. Tinha hora que o Espírito Santo me impediu de entrar em tal lugar, o Espírito Santo apareceu para mim e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então tem essa questão da direção de Deus também, né? A gente viu pessoas, né? Já viu pessoas, não só aqui na Albânia, mas de outros lugares também. A pessoa era um ótimo teólogo, um ótimo linguista, só de ouvir o som em albanês já identificava as letras segundo o alfabeto internacional, né? Um ótimo antropólogo, e ficou 1 ano, 2 anos, não aprendeu a língua, não desenvolveu o ministério e voltou para o Brasil. Por que isso? Porque eu acho que é a direção de Deus, né? O coração, aquilo que você fala, né? Um coração aberto para o povo, um coração para ouvir a voz de Deus, um coração não tá só naquela coisa da teologia, antropologia, a linguística, né? Então, se eu for nesse caminho, eu vou aprender. Tudo é graça de Deus, né? Aí depois de quanto tempo você conseguiu falar fluente? Cara, com 9 meses eu já estava falando. Agora, já tava, fluente, não sei assim, não tinha, já estava assumindo, com 7 meses já estava falando alguma coisa. Com 9 meses a gente assumiu o trabalho lá, em Valia, lá no buraco. Então a gente assumiu, eu já estava pregando. Mas é sobrenatural isso aí, né? Claro, foi sobrenatural. Jesus, a gente anda assim, né? Então, foi 9 meses. Vocês ficaram 9 meses na África do Sul, né? Foi também, por causa do inglês, Na verdade, inglês, eu já tinha uma formação, mas há muitos anos eu não falava, então para mim foi um reaprendizado. Mas o Eduardo, ele falava, the book is on the table, I love you.
né? What's your name? Quer dizer, que são essas frases chaves que todo mundo sabe, né? Mas, então, ele chegou lá no zero e ele também viveu um milagre para o inglês, né? Porque ele saiu do zero para o quase intermediário, quase upper intermediário, né? Um pouquinho acima do intermediário. Tanto é que a dona da escola lá, ela disse, você é a nossa lenda. Ela escreveu no papel que dá, né, um relatório de formação do Eduardo, que ele era a lenda da escola, porque ela nunca tinha visto alguém aprender tão rápido, né? Então, acho que o Eduardo até tem um pouco assim de dom para essa questão da língua, né? E, enfim. Tem outra língua que você queria aprender depois do albanês, Não, tem, não ele já está aprendendo. Já estou aprendendo, é o grego. O grego? Sim. Ah, eu queria também. É bom. Não, assim, eu gosto, né? Então, eu deixo assim, fiz uma lista, né? Legume, frases principais do grego. Então, eu deixo já na minha parede, lá em frente à minha mesa, né? Então, toda vez que eu sento lá para escrever alguma coisa, ou para preparar uma mensagem, ou para orar, eu sempre olho lá para a parede e, às vezes, uma palavra ao dia eu repito ela várias vezes. Então, isso vai entrando na minha mente. Então vai entrando. Então não é um desespero para você em um dia você aprender. Isso é gradual. Né? Então você vai. Eu tenho meu método. Cada um tem o seu método. Eu tenho meu método. É necessário enfrentar a escola, né? Eu não estou em escola. Eu tenho um pouco a questão do dom. Então eu estudo em casa sozinho. Eu vou fazer duas ou três, né? Perguntas. Aí vocês vão responder na sequência. Uma das cidades que vocês visitaram na Albânia, de todas as cidades que vocês foram, vocês conseguem dizer qual que vocês acharam mais, o ambiente espiritual mais fechado? Professora Marlene, desculpa, Léo. Professora Marlene foi nossa professora no seminário teológico. Deus abençoe, professora Marlene. Deus abençoe. Fala de novo, desculpa. De todas as cidades que vocês foram na Albânia, vocês já visitaram, vocês conseguem identificar qual foi a cidade com o ambiente espiritual mais fechado? Mais fechado na Albânia? O ambiente espiritual. Girocastra. Girocastra. Uma cidade indo para o sul, Girocastra. Não é para o sul, é descendo. Girocastra é para o sul. Você sabe alguma coisa sobre a cidade que possa justificar isso? Eu acho que é bem islâmica, né? Girocastra é bem islâmica também. E fora da Albânia, nos lugares que vocês foram aí nos Balcãs, incluindo a Grécia, onde você acha que é mais difícil? Kosovo. Kosovo é mais complicado. Kosovo é 96% muçulmanos, e uma das coisas que me chamou mais atenção quando a gente esteve lá no mês de julho, antes de ir para o Brasil, foi o fato de que eu não encontro carne de porco, né? E a gente sabe que os muçulmanos, quem é muçulmano, realmente não come carne de porco. E aqui na Albânia você acha carne de porco em qualquer lugar, e tem muito muçulmano aqui que fala que é muçulmano e come carne de porco. E lá em Kosovo, não. Eu não acho nem no mercado. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, nossa, mas aqui então eles devem ser, realmente eles devem ser muçulmanos. Tem alguma coisa aqui diferente. E quando a gente for fazer essa viagem para lá, a gente já tinha ido com a Nádia em 2013, quando a gente veio. A gente já tinha ido a Pristina, que é a capital de Kosovo, e a gente foi normal, né? Viajamos e tal, conhecemos uma amigona dela, porque a Nádia morou 4 anos lá antes de vir efetivamente para a Albânia, que a Albânia ainda era fechada. A Nádia veio para a região dos Balcãs em 87. E a Albânia só abriu em 91, tanto é que ela aprendeu albanês lá em Kosovo, né, na escola em Kosovo. Então, a gente ficamos lá, dormimos lá, passamos um final de semana, se não me falha a memória, e foi tudo bem. E dessa vez, quando nós viajamos para Kosovo, nós fomos mais ao norte, numa cidade chamada Mitrovica, que é uma cidade fronteiriça com a Sérvia. Foi uma cidade devastada na época da Guerra do Kosovo, né, e até hoje é uma cidade dividida. O sul da cidade é onde moram os albaneses e o norte da cidade é onde moram os sérvios, né?
E a viagem para mim foi extremamente cansativa, porque a gente acabou indo de carro, para ser mais econômico, a gente teve que ir de ônibus, né? Eu já estava com aquele meu problema de continência urinária, mas enfim, consegui chegar lá. E cheguei lá com uma dor de cabeça que parecia que a minha cabeça tinha aumentado de tamanho umas 10 vezes, né? E orando. Então a gente chega no centro, do centro de Pristina, a gente paga uma van até essa cidade, leva mais ou menos 30 minutos, 40 minutos. E chegamos lá, fomos recebidos, oramos e tal, dor de cabeça de passar nada, tomou um banho, dor de cabeça de passar nada. E fomos comemos, alimentamos alguma coisa, fomos deitar, que a gente foi uma sexta-feira, né? E quando eu fui dormir, eu não conseguia dormir. Eu dormia, madornava, falava, Senhor, tem misericórdia. Começava a orar, e madornava, e foi assim a noite inteira. Quando eu acordei, eu comentei com o casal que não recebeu, né, o que estava acontecendo, tal. E nós fizemos uma reunião de oração, né? Então, nós começamos a louvar a Deus, começamos a orar, oramos, saímos pela cidade, inclusive nós tivemos 2 experiências na cidade, né, assim, interessantes da parte de Deus, né, como sinal, né? Mas, enfim, na noite, de novo, o mesmo problema. Eu não consegui dormir. Eu passei 2 noites lá e eu não conseguia dormir. Então, penso que foi dessa região toda que eu, Jane, já tive, aonde eu vejo que tem, assim, uma questão espiritual bem mais forte, assim, uma batalha espiritual, né? Quero dizer. Uhum. Você guardou as palavras proféticas do Hans? Tá no meu telefone, e no meu coração. Tá no meu telefone e no meu coração. Léo, teve quando a gente fez aquela viagem dos missionários, né? Foi em Montenegro, também achei muito fechado em Montenegro. A Grécia também é um pouco fechada, né? Então, mas aí já é para outro extremo, não são países religiosos, são países secularistas. Então, o secularismo também coloca uma barreira bem grande, né? Como se você estivesse passando e as pessoas nem se interessam por você, como se você não fosse nada. Não tem isso. É mais relacional em Kosovo, né? As pessoas ainda falam com você, te cumprimentam, o povo é mais quente, né? Mais caloroso. Uhum. Mas países como Grécia e Montenegro, o pessoal nem olha para você, né? É muito complicado. O Marcelo fez uma pergunta aí. E Montenegro, o Marcelo perguntou quais os conselhos você tem para pessoa do chamado missionário. Deixa eu ver aqui. Quais os conselhos que vocês dão para quem quer exercer um chamado missionário? Responde aí. Então, assim que eu me converti, Deus falou, né, que levaria as nações, que tinha um chamado, eu não entendia nada disso. Então, a minha experiência, eu comecei a fazer. Eu procurei entender o que era missões, a primeira coisa. Então, eu ia nos cultos missionários da minha igreja, conferências missionárias, tudo relacionado a missões para saber o que era, para entender o que era aquilo que Deus estava dizendo que ia fazer na minha vida. Então, o primeiro conselho que eu dou é exatamente esse. A pessoa, igual, por exemplo, você tem uma chamada missionária e você está na live certa. Você está ouvindo missionários falando das suas experiências. Então, tudo aquilo relacionado a missões é positivo para você adquirir conhecimento, né? Agora, uma coisa que eu particularmente costumo muito falar para pessoas que têm, né, vocação, chamado missionário, não saia de Jerusalém até que Deus te direcione. Eu vejo, né, tem um pastor que eu não vou falar o nome dele aqui, que eu gosto muito dele, que ele não fala sobre essa questão da área geográfica, ele não é muito a favor, mas eu sou a favor. Eu penso que Deus é vivo, né? E por ele ser vivo e ele falar, ele te diz aonde ir, né? Ele vai dizer a você solto, né? Claro que o ir por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, né? É geral. Então e outra coisa, eu não acredito numa pessoa com chamado missionário que não pregue onde ela está. Então, eu só vou pregar para o albanês quando eu estiver na Albânia. Não. Quando nós estávamos no Brasil, tanto eu quanto o Eduardo, exercemos ministério, evangelizando, discipulando, visitando, né? Participando da escola dominical, que a nossa denominação tem, participando dos trabalhos. Então, se envolvendo dentro da tua